Graça e paz, amados. Eu sou Rita Oliveira e hoje eu estou aqui na cidade histórica de Santo Agostinho para falar para você buscar o Senhor. Ficou interessado em buscar o Senhor? Então não sai daqui, porque a gente já começou mais um Estudando a Bíblia. Buscando ao Senhor além das adversidades. Esse é o título do nosso estudo de hoje. E o texto de referência se encontra em Josué, capítulo 10, versículos 15 e 16. A minha versão você já conhece, é Nova Almeida atualizada. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: nós pecamos, faze-nos tudo o que te parecer bem. Mas, por favor, livra-nos ainda esta vez. E tiraram os deuses estranhos do meio de si, e adoraram o Senhor. E ele já não pôde reter a sua compaixão diante da desgraça de Israel. Esses versículos são parte de uma narrativa no livro de Juízes, na qual o povo de Israel já vivia em Canaã, terra prometida por Deus aos patriarcas. Israel começava agora a se estabelecer como um povo agricultor e tinha em Deus, Javé, seu centro, colocando-o em curso de colisão com seus vizinhos idólatras, povos que ainda não tinham sido expulsos durante a conquista de Canaã e que persuadiam com suas práticas de idolatria abomináveis o povo de Israel, colocando em xeque a sua crença. Naquela circunstância, Moisés e Josué, homens levantados por Deus para liderar o povo, já haviam morrido e ainda não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. As tribos de Israel tinham autonomia e realizavam trocas comerciais umas com as outras e acordavam entre si a defesa dos seus territórios. Em situações críticas, Deus levantava líderes para defender e liderar Israel. Vários juízes lutavam por Israel e julgavam suas causas, mas as práticas idólatras assediavam constantemente os israelitas. Muitos casavam com pessoas de outras nações e cada vez mais se adaptavam culturalmente aos outros povos. Sem líderes, o povo perdia a direção e se inclinava para os ídolos dos povos vizinhos. A perda da dependência 100% de Deus fazia com que os israelitas perdessem as guerras e fossem dominados pelos seus adversários. Eles então caíam em si, se arrependiam, se voltavam para Deus, que os livrava dos seus opressores por meio de um juiz. Juízes de diferentes tribos eram constantemente levantados por Deus para guiar, julgar e defender o povo de Israel. Os anos se passavam, o juiz morria e o povo iniciava um novo ciclo de práticas idólatras, falta de dependência total de Deus e submissão a outros povos. Depois de anos de submissão, o povo voltava a se arrepender e um novo líder era estabelecido. Ou seja, o povo lembrava de servir o Senhor na sua integridade quando estavam em aperto. Depois que o aperto passava, eles se voltavam para as suas práticas de mistura com outros povos. E Deus, que é riquíssimo em misericórdia e compaixão, sempre se compadecia de Israel e os livrava dos seus opressores. Então, esse acontecimento histórico com o povo de Israel nos faz lembrar muitas vezes o nosso posicionamento diante de Deus. Muitas vezes estamos em um grande aperto, seja ele emocional, financeiro, físico ou espiritual. E diante desse aperto que nos envolve ou envolve algum ente querido, nos achegamos a Deus fortemente. Vamos mais à igreja, começamos a ler a Bíblia e voltamos muito mais a nossa mente e o nosso dia ao Senhor. Em campanhas, em jejuns, em orações, em clamor, até que obtenhamos o livramento. Ou seja, o que estamos pedindo. Até que ganhemos aquela causa na justiça. Até que sejamos curados. Até que nosso ente querido seja liberto, seja sarado. Até que consigamos aquele dinheiro, aquele emprego, a nossa saúde plena de volta, o nosso casamento de volta, o nosso filho, nossa filha de volta. Nesses momentos de opressão, ficamos mais sensíveis ao Espírito Santo. Nossos sentidos espirituais ficam mais aguçados e ficamos mais humildes, mais pacientes, mais resilientes. Deus então nos ouve e obtemos o que queremos. Daí parece que tudo muda e quando menos percebemos, estamos afastados de Deus novamente ou não tão ligados a Ele. Estamos indo à igreja por ir,
Não oramos mais com a frequência que orávamos, não fazemos mais jejuns, deixamos de ter comunhão com os irmãos e começamos a dar mais valor ao nosso trabalho, aos nossos relacionamentos, aos nossos afazeres diários do que a Deus e a sua palavra. Daí o tempo passa e um outro perrengue acontece. E lá vamos nós novamente aos pés de Jesus. Voltamos ao primeiro amor e começamos o clamor novamente pelas misericórdias do Senhor. Isso lembra muito o povo de Israel, não? Será que só aprendemos a viver 100% na dependência do Senhor quando estamos com alguma dificuldade? A prática da devoção diária pode nos ajudar a não passar por turbulência. E mesmo se passarmos, já estaremos preparados espiritualmente e emocionalmente para que aquela situação não nos abale. Observe o que diz Daniel 6:10. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriram para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Daniel não foi orar 3 vezes ao dia quando soube do decreto real contrário à sua fé. Ele já era acostumado a fazer isso. Daniel agiu naturalmente como todos os dias costumava fazer. E esse decreto não o apanhou de surpresa. Ele sabia que Deus o protegeria de qualquer adversidade. E que adversidade! Ele foi simplesmente jogado na cova de leões famintos e absolutamente nada aconteceu. O que significa isso? Total dependência de Deus através de uma vida de comunhão diária. Diga-se de passagem, esse é o único episódio mais turbulento na vida de Daniel, pois a Bíblia diz que ele era um jovem nobre de Israel, levado para o palácio para servir aos reis da Babilônia. Dotado de uma inteligência absurda, lá na Babilônia ele foi um dos presidentes do reino. Por isso que ele foi invejado pelos seus adversários. Daniel foi um homem próspero nos reinados babilônicos. Ele sempre teve uma vida de 100% de dependência de Deus, desde a sua dieta até as visões e sonhos que ele tinha e interpretava. Daniel sempre esteve em oração, súplicas, jejuns, clamores e adoração ao Senhor, por ele e pelo seu povo Israel. Observe Daniel 9, 18 e 19. Inclina, ó meu Deus, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Lançamos as nossas súplicas diante de ti, não porque confiamos em nossas justiças, mas porque confiamos em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não te demores por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Daniel vivia uma vida confortável no palácio desde a sua juventude, mas sempre esteve na presença do Senhor dia após dia, clamando pelo seu povo Israel. O próprio anjo Gabriel disse que ele era um homem muito amado pelo Senhor. Observe Daniel 9, 23 e 10, 19. Quando você começou a fazer as suas súplicas, foi dada uma ordem, e eu vim para explicar tudo a você, porque Deus o ama muito. Portanto, preste atenção à mensagem e entenda a visão. E disse: não tenha medo, homem muito amado, que a paz esteja com você. Anime-se, sim, anime-se. Enquanto ele falava comigo, fiquei fortalecido e disse: fale agora, meu Senhor, pois as suas palavras me fortaleceram. Observe, Daniel se fortalecia nas orações que fazia. Ele adquiria inteligência e instrução do próprio Deus para cada situação. Então, estar na presença do Senhor constantemente é o segredo para uma vida de dependência de Deus e sucesso. Fora da presença do Senhor, ficamos frágeis diante das adversidades e do que o mundo nos oferece.
Daniel, por estar consciente do seu processo de dependência de Deus, pôde dizer não às iguarias da Babilônia e aderir a uma dieta saudável, que o fez 10 vezes mais sábio do que os outros jovens. O povo de Israel, quando se voltava ao Senhor, tinha paz e vencia os seus inimigos. Mas quando se afastava de Deus ou não era 100% fiel ao Senhor, se deixava sucumbir pelas práticas idólatras e casamentos com povos servidores de Baal, Astarote e ídolos do lar. Ter uma vida de comunhão diária com Deus é fundamental para resistirmos às tentações e passarmos por provações que aperfeiçoarão nosso caráter cristão. Então, medite na palavra de Deus e ore diariamente. Procure aprender sobre a prática do jejum e o pratique constantemente. Esteja 100% na dependência de Deus e, assim como Daniel, você seja sábio, bem-sucedido e vitorioso em tudo o que faz e, principalmente, possa resistir às paixões do mundo e lançar fora todos os ídolos do lar. Pense nisso. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.